Boa noite, povo de Deus. Tudo bem com vocês, meus irmãos, minhas irmãs? Estou passando para nós compartilhar o evangelho de hoje. Eu celebrei na comunidade Nossa Senhora das Dores e o evangelho de hoje é Lucas capítulo 13, versículo do 22 ao 30. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Pessoal, hoje o Evangelho, Jesus está vindo falar para nós sobre a porta estreita. Jesus atravessava a cidade e povoados, ensinando o prosseguindo caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos aqueles que se salvam? E aí Jesus respondeu: façam todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Pessoal, no evangelho de hoje, Jesus está falando sobre a nossa passagem, né, desse mundo para o reino. Como que nós vamos participar do reino? Vai depender muito da nossa vida, da nossa maneira de viver aqui, pessoal. Porque como que eu vou passar pela porta estreita se eu não faço por merecer? Se eu não procuro andar nos caminhos do Senhor? Se eu não procuro ter uma intimidade com Deus? Porque, pessoal, falar de Deus é fácil. Falar do amor de Deus, falar do nosso irmão, falar do amor é muito fácil. Difícil é viver. É o dia a dia, né? Porque é na dificuldade, é nas tribulações que nós descobrimos o amor imenso que Deus tem por cada um de nós. Porque nós não aguentamos sofrimento, né? E aqui, pessoal, no versículo 27, Jesus está falando assim: mas ele responderá. Porque quando nós encontramos, quando Jesus voltar, que ele está falando da volta, da sua volta, nós vamos falar: Senhor, mas eu vivia dentro da igreja, eu evangelizava, eu dava esmola, eu fazia caridade. E o que Jesus fala? Afasta de mim, porque eu não te conheço. Por que Jesus não vai nos conhecer? Porque, pessoal, quando nós temos que fazer com essa mão, escondemos a esquerda. E outra coisa, nem sempre nós estamos no estado de graça que a nossos pedidos, nossas orações chegam até Deus. Porque é muito difícil, pessoal, nós estar nos caminhos do Senhor. Muitas vezes, o próprio Jesus, ele nos alerta: não carregue duas vestes, não carregue duas túnicas. Porque nós, ser humano, nós temos um hábito de carregar duas túnicas. Uma que a gente mostra para o povo e a outra que está dentro de nós, que nós não temos coragem de mostrar. Então é isso, e o que vai agradar ao Senhor não é o que eu mostro para o homem, é a que eu trago aqui dentro. É o que eu carrego aqui dentro que vai ser importante para o Senhor. Porque não adianta, o homem ele vai me ver sempre pela minha aparência, o que está presente, o que está aqui, ó. Agora o Senhor não. Deus ele nos conhece porque ele nos fez pelo que nós carregamos dentro de nós e pelas nossas atitudes. O próprio Deus, o próprio Jesus, ele nos fala: se conhece o homem pelas suas atitudes. Então, pessoal, nós temos que tomar muito cuidado, porque nem sempre eu estou fazendo caridade, nem sempre eu estou dentro da igreja, nem sempre eu estou evangelizando e eu estou pregando a palavra em nome do Senhor. Eu posso estar pregando em meu nome. Eu posso estar só usando o nome do Senhor para mim poder ganhar ibope, para mim crescer, para mim ganhar fama. Isso não é o certo, porque se nós for mostrar para o homem quem somos, nós não tem valor nenhum. Porque o valor maior que vai existir na minha vida é a minha intimidade que eu tenho com o Senhor.
Não adianta eu mostrar para vocês que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu tenho que mostrar para Deus. É para Ele que eu tenho que mostrar. É as obras que Ele me ensina. Ele manda seu único filho para nos ensinar como chegar até Ele. E para mim chegar até Deus, eu tenho que conhecer Jesus. Eu tenho que conhecer, eu tenho que ter intimidade com Jesus. Para que um dia eu posso passar nessa porta estreita. Porque se eu não andar no pé da letra, se eu não tiver temor a Deus, se eu não valorizar o amor que Deus tem por mim, não adianta nada. É a mesma coisa da gente conviver em família, dentro da nossa casa, lá fora, dentro da igreja, no trabalho, na rua, nossos vizinhos, e nós não saber lidar com eles. Não adianta eu mostrar que eu sou bem querida, que eu amo, que eles me amam. Será que é verdade? Porque falar é uma coisa, viver é outra. E o ser humano, nós como ser humano, muitas vezes nós falamos uma coisa e vivemos outra. E Deus sabe de tudo, porque o próprio Deus, ele não dorme. E ele que mais nos conhece é ele. Nós não nos conhecemos, nós não sabemos quem somos. Porque uma hora eu estou de um jeito, outra hora eu estou de outra. Como que eu vou passar por essa porta, pessoal, se muitas vezes eu nem me conheço? Como que eu vou passar por essa porta julgando os outros? Como que eu vou poder passar por essa porta falando mal dos outros? Hoje, pessoal, é dia do leigo. O que é o leigo? O leigo é aquele cristão que auxilia dentro da igreja, que ajuda o padre. O leigo é o ministro da palavra, o ministro da Eucaristia, é as pessoas que trabalham nas pastorais, é pessoas que auxiliam o padre, é pessoa que está engajada dentro da igreja. Mas, pessoal, mais leigo tem que ser leigo. Não pode ser esse leigo que está dentro da igreja de falsidade, só para ficar arrumando intriga, falando mal dos outros, arrumando confusão e com fofoca. Porque, pessoal, dentro da igreja não é lugar para essas coisas. Mas tem momento que, às vezes, é o que a gente mais enxerga dentro da igreja. Aquelas pessoas que vão para a igreja não vão em busca da paz. Porque na igreja não é para buscar paz. Se eu não sair da minha casa com paz, que paz que eu vou pegar na igreja? Eu sou a paz, Jesus é a paz, e Jesus está comigo. Ele está me guiando para o seu altar, para a sua palavra, para a sua Eucaristia. Ele está me guiando para a igreja. Como que eu vou chegar na igreja em busca de paz? Pessoal, eu não vou buscar nada se eu chegar na igreja sem paz. Porque a paz é Jesus, a paz é Deus, Ele é a nossa paz. Nós temos que trabalhar com o nosso lado da espiritualidade. Nós temos que ter essa espiritualidade, temos que ter esse conhecimento, tem que pedir sabedoria para o Senhor. Senhor, me dá sabedoria, me ensina a ser um leigo. Porque o leigo não é ficar por aí arrumando encrenca para os outros e nem falando mal dos padres. Tem leigo que mete o pau no seu pároco. Se fala mal do seu pároco, não vai falar mal do outro. Então, o pessoal não tem que falar mal de ninguém. Pessoal, leigo é cuidar das coisas do Senhor. Hoje eu estava evangelizando uma família e a família falou assim para mim: Dona Conceição, nossa, a senhora não muda nunca, a senhora continua sempre assim. Que receita é essa? Eu falei: meu trabalho. É o meu trabalho que faz com que eu não mudar, porque o próprio Jesus, o próprio Deus, ele fala para mim: olha, Conceição, você cuida das minhas coisas, que eu cuido de você. E é muito importante quando nós abre a mente e o coração e deixa Deus cuidar de nós. Porque, pessoal, não existe nada mais, nada menos. O cuidado maior
que nós merecemos, que nós precisamos, é de Deus. Não é ir atrás de fulano e bretano. Ninguém cuida de ninguém. Quem cuida de nós é Deus. É Deus que dá o livramento. Deus é o nosso guardião. É o Deus que cura. É Deus que liberta. É Deus que dá a salvação. A salvação individual, pessoal. Vamos lutar, vamos trabalhar, vamos pedir sabedoria para que nós possamos, no dia que Jesus voltar, que cada um de nós possamos passar por essa porta estreita. Amém, pessoal? E fica na paz. Um abraço bem carinhoso e um beijo no coração.